Salmo 127, o texto dessa noite. Acompanhe comigo a leitura da palavra, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, carecendo de ouvir a Tua voz. Usa-me, ó Deus, neste momento, com a Tua graça e misericórdia. Fala-nos nessa noite, fala ao Teu povo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui expondo os salmos de romagem, os salmos de peregrinação. Uma coletânea que é composta por 15 salmos, vai desde o Salmo 120 ao Salmo 134. Os salmos de romagem eram cantados pelos judeus nas caravanas que peregrinavam rumo a Jerusalém para as 3 festas anuais. Ou alguns acreditam também que eles cantavam já em Jerusalém, no templo, quando eles subiam ao templo para a adoração. Este salmo em especial ele foi escrito por Salomão, o filho do rei Davi. E há uma curiosidade aqui no versículo 2 quanto à palavra amados. No hebraico é Jedidias, que é justamente o primeiro nome de Salomão, ou seja, aos amados ele dá enquanto dorme, ou aos Jedidias ele dá enquanto dorme, ou ao Salomão ele dá enquanto dorme. Por isso esse texto, talvez Salomão tenha feito um jogo de palavras com essa ideia. Mas em linhas gerais, esse salmo ele nos ensina que somente aquilo que vem da parte de Deus é verdadeiramente duradouro e que sem a ação de Deus nada pode ser feito. Então, novamente, que somente aquilo que vem da parte de Deus é verdadeiramente duradouro e que sem a ação de Deus nada pode ser feito. Vamos olhar, vamos acompanhar o texto e eu peço que você acompanhe aí com a sua Bíblia. Salomão aborda algumas preocupações comuns que assediam a vida das pessoas. Ele usa esses grandes temas para trazer algumas lições para a nossa vida. Ele trata da edificação da casa, da defesa da cidade, guardar a vida e edificar a família. Outra curiosidade sobre esse texto, aí já não exatamente sobre ele, mas Agostinho aplicava este salmo aos ministros e pastores cristãos como aqueles que são os construtores e os vigias de Deus para a sua igreja, um ponto de vista que Agostinho seguia. Mas esse salmo ele chama a atenção por um detalhe também curioso. Salomão, o sábio, abordou esses temas para nos instruir. Mas ele nos instrui não porque ele acertou completamente nessas áreas, até porque a gente sabe que ele errou, então ele nos ensina provavelmente porque aprendeu com os seus erros. Quando nós vemos os relatos do primeiro livro de Reis, especialmente o capítulo 11, nós vemos que Salomão não soube cuidar da casa de Deus, que ele deixou o reino em ruínas, tanto é que seu filho depois, quando Salomão morre, é ele que vai ser usado para dividir o povo de Deus em 2 grupos, e ainda que a sua vida doméstica não era nada exemplar, não é? Ele tinha muitas esposas e muitas concubinas, e esse fato o levou à idolatria, o levou a adorar outros deuses. Mesmo assim, a partir dos seus erros, nós podemos aprender com esse texto. Salomão mostra quão infrutífero e quão inútil são os esforços humanos sem a direção de Deus. Para isso ele usa 4 exemplos. A lógica geral é que se o Senhor não estiver à frente dos projetos, tudo é em vão.
ou vem do Senhor, ou então não tem razão de ser, é vão, é inútil, não frutifica. Nós vamos ver aqui dividido em 3 aspectos. Em primeiro lugar, o versículo 1, se o Senhor não está à frente, até mesmo o que é feito para Ele é em vão. E aqui a gente vê os 2 primeiros exemplos. No versículo 1, ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificar a casa, obviamente, é uma relação direta com uma casa comum, com um governo, com a ordem de uma família. Porém, no contexto dos Salmos de Romagem, também é entendido como se referindo à habitação de Deus, o templo. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 10. Mas também ainda há um outro exemplo, ainda no versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guardar a cidade é a segunda expressão. Embora Jerusalém fosse considerada a cidade santa, pela manifestação da presença de Deus no templo, ela não era um local mágico, que estaria livre de todo mal. Nem os judeus um povo diferenciado em poder. Não, Salomão está mostrando, olha, se o Senhor não cuidar de Jerusalém, se o Senhor não cuidar da cidade, não adianta pôr sentinelas por todos os lados. E veja que mesmo as situações mais cotidianas são cuidadas e providas por Deus. Desconsiderar a presença e a ação de Deus é um grande equívoco. Desse erro surgem, por exemplo, o legalismo, que é fazer tudo para ser visto ou fazer de forma mecânica, e também a gente pode dizer do liberalismo, que é fazer como bem entende ou fazer sobre a pretensão de ser o dono da verdade. De um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, Deus é tirado da história porque quem pensa e age dessa maneira. Em segundo lugar, nós vemos no versículo 2 que se o Senhor não está à frente, os esforços humanos são inúteis. Versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Alguns, ao interpretar o versículo 2, naquela parte que diz aos seus amados ele dá enquanto dorme, entende que o salmo aponta para uma vida de ócio, como se o Senhor sustentasse as pessoas sem esforço algum delas. Mas não é isso, até porque a Bíblia condena a vida improdutiva. Paulo, falando aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, ele deixa bastante claro que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ao contrário, Salomão aponta para uma vida de um trabalhador, daquele que edifica, que guarda, que batalha pelo seu sustento, que cria bem os seus filhos, porém sempre na dependência do Senhor. Versículo 2, nós aprendemos que o pão de cada dia não deve ser ganhado em meio a uma atividade frenética, sem se lembrar que Deus existe. Nos nossos dias a gente usa a palavra para isso, workaholic. É aquele que acorda de madrugada para iniciar o dia e termina a noite adentro, ele vai além do que os outros vão. Mas isso é uma vida de escravidão, é viver numa escravidão pela busca pelo sustento. É alguém que se desgasta inutilmente no trabalho. Os que vivem essa vida conseguem o pão, diz o texto, mas custa muito caro, é chamado pão de dores. Pão de dores é fruto de uma vida penosa. E os crentes que vivem assim mostram que não entenderam a dinâmica do quarto mandamento. O quarto mandamento tem tudo a ver com esse texto. Diz o texto de Êxodo: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Uma agenda que é guiada pelo Senhor tem o tempo de 6 dias para fazer toda a obra, trabalho, estudo, lazer, descanso, etc. E tem o tempo de 1 dia para a dedicação exclusiva a Deus. O 7º dia é para ser santificado, separado, como demonstração da total dependência de Deus. Nós vemos isso na instituição do maná, quando eles estavam andando pelo deserto, onde Deus deixou muito claro que no 6º dia você deveria colher 2 porções de maná, para que no 7º dia você não precisasse sair para recolher. É o cuidado do Senhor.
E aí nós percebemos que não descansar nos cuidados do Senhor demonstra falta de confiança na provisão de Deus, e um coração que não depende do Senhor. Mostra que depende na vida religiosa. A pessoa fala, não, eu dependo sim, mas desmente na vida prática, porque a pessoa vive em ansiedade. E ser alimentado pelo Senhor enquanto dormimos é uma ilustração que devemos cumprir os nossos deveres com a esperança garantida. Ou seja, é por isso que o justo se deita e logo pega no sono, porque ele faz o que precisa fazer, mas tem a certeza que é o Senhor que confirma e que faz acontecer. E em terceiro também, nós vemos que se o Senhor não está à frente, não há perpetuação do povo. Versículos 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, diz o texto. A gente precisa lembrar que a dinastia de Davi precisava continuar, e o Senhor é que garantiria isso, não era Salomão. Nós vemos isso lá em 1 Reis 11:13. A promessa de Abraão de uma grande geração, a promessa que foi feita a Abraão, não ia falhar, porque Deus estava cuidando disso. É importante lembrar, meus irmãos, ainda que a vida é dada por Deus, é Deus que dá a vida, logo que não é o esforço humano que faz surgir filhos. É interessante, curioso, que muita gente fala, não, eu vou programar filhos assim, vou ter quando eu quiser, e muitas vezes não tem, porque o Senhor não quer. E é curioso também, e triste, quando nós ouvimos alguém falar assim, não, eu tive esse filho, mas ele não foi planejado. Deixa eu te dizer uma coisa, quem dá os filhos é o Senhor, que Ele dá a hora que Ele quer. E toda a vida do homem, em toda a sua extensão, é governada por Deus. E os filhos são bênçãos e são instrumentos de Deus que acompanham toda a vida dos pais. Olha que detalhe fantástico, os versículos 3, 4 e 5, sobre essa extensão. Primeiro, versículo 3, diz que desde o ventre materno, os filhos são o galardão dos pais. O galardão é o prêmio, a honra, a glória. Viver intencionalmente sem filhos é viver uma vida solitária, ou uma vida egoísta, que é distante dos propósitos de Deus. Mas no versículo 4 ele diz agora da mocidade. Na mocidade os filhos são instrumentos da ação de Deus. Diz o texto que eles são flechas, são as armas do guerreiro. E aí é uma lição muito importante para nós, que contraria muito o que está sendo dito nos dias de hoje. Diz esse texto que quanto mais flechas, melhor. Eu sei que você, talvez que nos acompanhe, que não nos conheça, deve achar estranho, mas nós cremos sim, que quanto mais filhos, melhor. Agora, pais, entendam uma coisa, que flechas existem para ser lançadas e não para ser guardadas, e mais, lançadas à frente e quanto distante for necessário. Por isso não guarde as suas flechas, não se preocupem com isso, elas existem para você lançar para hoje. Então prepare os seus filhos para que elas sejam lançadas. E no versículo 5 nós vemos agora os filhos na fase adulta. Eles se tornam os guardadores, eles se tornam o amparo dos pais. No versículo 5, no final dele diz que eles estão à porta com os pais. O que significa isso? Naquela época, a porta da cidade, a entrada da cidade, ela era o centro comercial e o centro jurídico da cidade. É lá que os homens se reuniam para comercializar, para discutir inclusive as causas jurídicas. Se alguém tinha sido acusado, era lá que iam se reunir e decidir se havia culpa ou não da pessoa. E aqui então a ideia é que o homem agora ele vai acompanhado dos seus filhos. Obviamente outros homens aqui nesse texto, não é? Mas o homem agora tem filhos homens adultos, retos e íntegros, que acompanham o pai e que não deixam sozinho na hora da disputa. Essa semana, acompanhando esses noticiários todos,
o ministro da Saúde, comentando sobre essa crise atual que nós estamos vivendo, inclusive uma crise mundial, ele citou o caso do Japão, onde os filhos cuidam muito bem dos pais idosos. Ele menciona que lá, por exemplo, se existe, são muito poucos, mas quase não existe asilos, porque os filhos cuidam dos pais até o final. E é essa a razão que ali a contenção, as medidas de saúde foram muito efetivas e o vírus não se espalhou tanto quanto se temia, ou não trouxe tanta morte quanto se temia aos idosos, porque os filhos estavam cuidando dos seus pais. Pois bem, esse texto, ele nos traz informações preciosas para os nossos dias. Nós devemos entender esse texto olhando para as nossas vidas hoje. A ordem geral, a condução, o sustento, a perpetuidade da vida é garantida exclusivamente pelo Senhor, e não pela habilidade, pelo dinamismo ou pela sabedoria dos homens. E por isso nós precisamos perceber 3 informações para nós hoje. Em primeiro lugar, qualquer projeto que não passe pela aprovação do Senhor é em vão. Eclesiastes 2, dos versículos 22 a 26, Eclesiastes 5, 19 até capítulo 6, 2, são textos que nos mostram que todas as ações na vida de uma pessoa que não estejam debaixo da vontade de Deus não trazem alegria, paz, contentamento. São esforços que não geram realizações, que acabam não sendo desfrutados. O workaholic é um excelente exemplo disso. Trabalha para ter mais, e você percebe que ele não usufrui. Não, eu quero ter mais para ter quando eu estiver mais velho, eu quero ter uma vida mais, viajar mais, desfrutar mais, e esse dia nunca chega, porque ele não está fazendo na perspectiva correta. Em segundo lugar, a ação do Senhor é que dá sentido à vida. Por que você acha que os filósofos clássicos sempre se perguntaram sobre isso, e até hoje continua essa pergunta para quem não conhece a Deus? Qual é a nossa razão? Por que eu vim? Por que eu nasci? Para onde eu vou? É a falta de razão que só o Senhor dá. Nós vivemos, meus irmãos, para a glória de Deus. Por isso que eu disse no começo que foi a santa providência de Deus que nos fez ler a primeira pergunta do Catecismo Maior, porque nós vivemos pela sua graça e pela sua misericórdia para a glória de Deus. Porém, isso não tira de nós a responsabilidade de viver prezando sempre pelo zelo e pela responsabilidade. Eu me lembrei quando estava estudando para esse sermão do texto de Neemias, capítulo 4, especificamente no versículo 17. Neemias estava conduzindo o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aquela obra estava acontecendo sob a supervisão dele, e obviamente ele representava ali a própria direção de Deus. Mas nós vemos o povo ali, ao mesmo tempo, eles faziam o trabalho necessário nos muros e cuidavam da segurança, se protegendo do ataque dos inimigos. Ou seja, numa mão ele tinha a colher de pedreiro, na outra ele tinha uma arma. Olha que coisa curiosa, eles trabalhavam na dependência de Deus, na direção de Deus, sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo eles trabalhavam atentos a toda a responsabilidade deles. Deus determina e guia o povo, sem sombra de dúvida, e o povo responde a Deus em serviço obediente e na perfeita dependência de Deus. Mas em terceiro lugar, o projeto de Deus sempre continua, nada interrompe a ação de Deus, e para isso ele usa os seus filhos. A ideia aqui é que os filhos são um sinal evidente da ação de Deus expandindo o seu reino. Eu gosto de pensar que enquanto continuam nascendo crianças, é sinal que Deus ainda está realizando a sua obra neste mundo caído. E é triste nós vermos aumentar o número de pessoas que não querem filhos, pelos motivos mais diferentes, e pior ainda, aqueles que abortam. É totalmente contrário à vontade de Deus. Agora, vale comentar
que há filhos que são da natureza, da família, mas há também os filhos espirituais. Essa segunda percepção e prática, elas têm sido, infelizmente, deixadas de lado. Eu quero reforçar um pouco essa ideia de filhos espirituais. Paulo, falando a Tito 2, capítulo 4, ele orienta que as viúvas ensinem as mulheres jovens como se fossem filhas, ensinando sobre o casamento e sobre a vida familiar. Paulo, falando em 1 Timóteo capítulo 5, versículos de 1 a 4, ele fala que na consideração dos irmãos na fé, nós devemos considerar uns aos outros como membros da família da carne. Também ainda em 2 Timóteo capítulo 5, versículo 16, ele instrui a igreja que cuide das verdadeiras viúvas, que eram aquelas viúvas já de idade avançada. Percebe que a família da fé é a nossa família que deve ser cuidada também. Isso é tão curioso que Cristo deixou isso claro para nós também em João capítulo 19, versículos 26 e 27. Cristo, antes de morrer na cruz do Calvário, fixado na cruz, ele deixa a mãe dele aos cuidados do seu discípulo e amigo João. Diz o texto, ele olha para a mãe e diz: mulher, eis aí teu filho. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Percebe que a continuidade é cuidada pelo Senhor. Mas como nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Isso nos leva a aprender ou perceber algumas aplicações para os nossos dias. Em primeiro lugar, Deus é soberano. É Ele que tem o controle de tudo e de todos. A vida segue na condução dada por Deus, em todas as áreas da nossa vida, nos mínimos detalhes. Deus é que cuida de nós. A Ele pertencem todas as coisas, inclusive a salvação. E Deus é soberano. Em segundo lugar, os esforços humanos sem Deus são todos em vão, são todos inúteis. Esforços e trabalhos sem Deus é correr atrás do vento. Como disse o próprio Salomão, tudo é vaidade. O Senhor é que dá sentido à vida. Ele que é o referencial. Por isso que nós precisamos olhar para o Senhor, para entender que as nossas vidas só têm sentido nele, por Ele e por meio dele. Em terceiro lugar, nós devemos viver na dependência de Deus, descansar no Senhor, confiar na sua soberania e cuidado. Essa é uma prática que os cristãos devem estar sempre atentos a isso, porque nós tropeçamos nisso, o que não nos exime da nossa responsabilidade. Nada de viver preguiçosamente, nada de viver na vadiagem, pelo contrário, há que se trabalhar para edificar a casa, para guardar a cidade, para obter o sustento, para cuidar da família. Tudo isso, todas as áreas da nossa vida, nós temos que nos esforçar, mas nós fazemos isso na dependência de Deus. Nós estamos hoje aqui, por exemplo, cultuando pela internet, porque nós confiamos em Deus. Mesmo não sendo o melhor, mesmo não sendo a prática mais adequada, nós agimos com responsabilidade social, conscientes de que Deus está no controle. Conforme o caso, conforme a situação, mesmo nos dias que nós estamos vivendo, mesmo com o coronavírus, o povo de Deus irá onde for necessário, irá atender um aflito, irá socorrer o necessitado, irá confortar um doente, irá confortar um enlutado, sempre na dependência de Deus. E eu concluo, meus irmãos, observando que para que tudo isso aconteça, para que a gente possa fazer tudo isso, para que a gente possa viver para a glória de Deus, nós precisamos de Cristo. Cristo é o que edificou o templo espiritual por meio da sua obra de redenção. Nós somos o templo do Espírito. Cristo é o guarda de Israel que não dorme em serviço. Por isso que nós podemos descansar na sua providência.
Cristo é o pão da vida, o maná espiritual. Por isso que a nossa prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas nos serão acrescentadas pelo Senhor. Cristo é o Filho que honra o Pai, e nós somos os filhos adotados em Cristo que vivem para a glória do Pai. Quando Cristo se torna o centro da vida do crente, a agenda dos filhos fica alinhada com a agenda do Pai. As prioridades da vida são percebidas à luz das prioridades do reino. A vida passa a ter sentido. As ações não são mais em vão, não são mais inúteis, não são enfadonhas, não são pesadas, porque a nossa vida agora é para a glória de Deus. Me incomoda muito alguns crentes que não gostam da segunda-feira. Ai, começou a semana. Mas toda a nossa vida é para a glória de Deus. Nós fazemos isso porque é o Senhor que nos dá sentido. Nós levantamos para trabalhar porque vamos trabalhar para a glória de Deus. Mas também a dependência do Pai é uma marca visível do crente. E o teste disso é visto na vida do crente que não tem ansiedade com o futuro, do crente que não tem medo dos contextos externos, porque nós dependemos do Senhor. E a filiação divina que nós temos em Cristo faz de cada membro do corpo um servo mais fiel, um servo mais comprometido com a expansão do reino. Que as nossas vidas sejam marcadas em todas as áreas, em ações e pensamentos, pela certeza de que tudo vem de Deus. Vamos orar? Querido Deus, que alegria nós temos de podermos apreciar a Tua palavra, ouvirmos do Senhor a Tua vontade, recebermos do Senhor a Tua instrução. Obrigado por tudo isso, Senhor, e aplica a Tua palavra de tal forma que nós, de fato e de verdade, vivamos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma vez em